Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Estamos aqui novamente, os guerreiros do jurídico, Thiago Facchini que vos fala, e aqui ao meu lado, Giovanni Arseno. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, doutor Ricardo. Obrigado pela atenção aí, pelo tempo despendido para falar com a gente. E a pergunta que fica, Thiago, antes de começar o podcast. Pam. Será que um dia a minha louça vai ser lavada sozinha via Wi-Fi? Ótima pergunta. Para quem não entendeu a piadinha do Giovanni, hoje o tema do nosso Juriscast é Internet das Coisas, com o Dr. Ricardo Oliveira. Ele que é presidente do Grupo de Trabalhos Jurídicos da Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC. Atua há quase 10 anos na área jurídica e é sócio do escritório Cotes Advogados, um escritório especializado em cyberlaw, tecnologia da informação e e-commerce, ou seja, direito dos negócios digitais. Ele também é professor universitário de Direito aplicado aos negócios digitais em cursos de MBA e coautor do livro Marco Civil Regulatório da Internet, publicado pela editora Atlas em 2014. Então, depois dessa belíssima apresentação e desse extenso currículo, queria agradecer e dar as boas-vindas ao Dr. Ricardo. Seja muito bem-vindo, seja ovacionado pela nossa audiência, seja bem-vindo ao Juriscast. Obrigado pela apresentação, obrigado pelas gentis palavras. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder agregar aí aos nossos ouvintes mais conhecimento em relação à internet das coisas. Legal. Para quem está ouvindo o Juriscast pela primeira vez, esse e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis no YouTube, no iTunes, no SoundCloud. Então, qualquer local que você pesquise, em qualquer dispositivo e a qualquer momento, todo o nosso conhecimento jurídico para você se tornar um profissional ainda mais completo está disponível para você, ok? Bom, vamos entrar logo no assunto, vamos detalhar um pouquinho desse negócio chamado Internet das Coisas. Giovanni, você tem dúvidas sobre isso? Olha, eu acho que virou um costume aqui do nosso programa, né? Sempre começar pelo conceito da coisa, né? Que é como a gente trabalha com temas meio inéditos, assim, temas que não tem muito conteúdo na internet falando sobre. E os nossos, a nossa audiência é formada por advogados, estudantes de direito e pessoas que trabalham nas mais diversas áreas, então nem sempre elas têm uma familiaridade com determinados temas, então vamos lá. Sim, então, por exemplo, internet das coisas, né? A primeira coisa que me leva a pensar são objetos, né? Objetos conectados à internet, um copo conectado à internet, o funcionamento de um micro-ondas conectado à internet. Para mim, esse é o meu superficial conhecimento, né? Então eu gostaria que o Dr. Ricardo, por gentileza, conceituasse para nós, afinal, acho que é um bom primeiro passo do assunto, o que é a internet das coisas. Bacana. Bom, internet das coisas a gente tem chamado, na verdade, é o arranjo técnico que permite com que aparelhos, dispositivos diversos se comuniquem uns com os outros e também com grandes bancos de dados. Isso por meio da internet. Por isso que nós chamamos de internet das coisas. É cada coisa, e aí no sentido mais amplo possível, né? Não apenas mais só o smartphone ou o notebook, mas as coisas em geral, podendo acessar a internet, trocando informações e recolhendo informações, tanto com os bancos de dados quanto com outras coisas, por assim dizer. Legal, show de bola. Então, é uma conexão de coisas, né? Quando a gente fala internet das coisas, então a gente não está falando só de dispositivos, mas do que dispositivos conseguem oferecer através de interfaces, né, que unem a internet e os usuários, algo assim. Exatamente. Vamos pensar sobre os dispositivos atuais, né? Então a gente está acostumado a estar conectado à internet pelo telefone, né, pelo notebook, pela unidade de trabalho, né, pelo computador. Mas agora pensa numa geladeira, né, conectada à internet, né, vinculada a um banco de dados, né, onde ela pode, por exemplo, fazer o pedido da cerveja que acabou, né, e que não vai ter no final de semana. Então adianta um pedido para você, né, de uma coisa que talvez você esqueça, né, não que você esqueça desse tema, mas você pode esquecer e a geladeira avisa.
Então, assim, a geladeira poderia ser uma coisa dentro da internet das coisas e que recolhe informações, né, e passa essas informações adiante. Quem vai receber essas informações? Estou dando um exemplo muito simplório, tá, da geladeira. Sim. Mas quem vai receber? O supermercado pode receber, o atacadista pode receber, o transportador pode receber as mesmas informações que a sua geladeira está recolhendo. Então, imagina isso em larguíssima escala, né? Nós temos informações, por exemplo, que no Japão, né, numa casa do futuro, chamada dessa forma, né, casa do futuro, da cama que consegue verificar os seus batimentos cardíacos e te dá um feedback no final da sua noite de sono, né, de como foi que você descansou, se você está bem, se você não está, que tipo de vitamina você precisa tomar, né, porque ela consegue fazer um raio-x, de certa forma, da sua condição de saúde. Isso falando do ponto de vista do consumidor, da casa, né, da pessoa física, mas a gente ainda tem a aplicação da internet das coisas da forma mais ampla que a gente pode imaginar, tanto na agricultura, na indústria, né, no comércio, não só para o consumidor, mas também o B2B. Né? Então, as possibilidades são ilimitadas. Mas tudo isso é através de uma conexão à internet. Qual que é a diferença disso da automação, né, por assim dizer? A gente está acostumado com a automação. Vamos pensar no exemplo, eu dei esse exemplo em um artigo, vamos pensar no exemplo de uma escada rolante de shopping. Tá. Então, atualmente a gente está acostumado, né, a perceber que se não tem ninguém transitando pela escada rolante, ela diminui o ritmo dela, né, para poupar energia. Isso é normal, isso é automação. Ela não está transmitindo nenhum tipo de informação para ninguém, né, ela só está poupando energia. Agora imagina que essa mesma escada rolante ela possa determinar qual é a altura média de cada pessoa que passa por ela. Né? Se a gente pudesse definir isso, a gente poderia também estimar, né, quantas crianças eu tenho em cada um dos pisos. Né? Isso seria interessante para os lojistas? Né? Seria interessante para as vitrines virtuais ou eletrônicas? Se eu sei que um público grande é composto de crianças, ou é composto de adultos, ou é composto de, até em relação à idade, se fosse possível, e é possível, né? Se a gente consegue mapear isso, a gente consegue otimizar a oferta de produtos e serviços dentro de um shopping center. Então, olha só como uma escada rolante simples pode ter duas funções, uma voltada para a automação propriamente dita e outra voltada para a internet das coisas. E a escada rolante pode ser uma coisa como as outras. Só uma dúvida aqui, doutor Ricardo. Do ponto de vista semântico, né? Talvez seja uma diferença, talvez sejam duas palavras diferentes, mas queiram dizer a mesma coisa, assim. Internet das coisas e inteligência artificial conversam? Como que, assim, essas duas palavras têm a ver mesmo? Tem a ver, sim. A coisa dentro da internet das coisas, né? Ela pode ter níveis de programação, por assim dizer, né? Até chegar ao que a gente pode chamar de inteligência artificial. Então, o dispositivo ele pode ter capacidades diferentes de processar os dados, né? E também de saber quais dados processar e quais dados recolher. Quanto mais apurado ele a gente pode dizer que ele tem uma inteligência maior de programação. Então, a gente pode entender que a inteligência artificial sim uma ferramenta, pode ser uma ferramenta dentro da internet das coisas para otimizar ainda mais a inteligência da coisa em si. Entendi. Então é um complemento, não é exatamente a mesma coisa, assim. Sim, é um complemento, não é a mesma coisa. Legal, doutor. E no começo, quando a gente começou a falar sobre a internet das coisas, começaram a aparecer previsões, né, de que, como o Giovanni brincou no início do nosso papo aqui, que tudo seria internetizado, digamos assim, tudo seria atrelado a algum tipo de relação com a internet para entregar algum tipo de benefício. E apareceram algumas previsões até exageradas logo nesse início, mas que ao longo do tempo elas foram se ficando mais contidas, digamos assim. Talvez a empolgação tenha passado, não sei. Em 2010, por exemplo, a Ericsson previa que até 2020 50 bilhões de aparelhos estariam
conectados com a internet e recentemente, agora em 2016, ela recuou essa previsão para 30 bilhões. A IBM, a Gartner fizeram estimativas que acompanharam essa mesma previsão, esse mesmo humor, né? Talvez essa mesma empolgação ou desempolgação. Na tua visão, isso foi só o quê? Uma empolgação inicial? Talvez tenha sido um aprendizado do mercado para com a capacidade real da internet das coisas? Ou talvez isso demonstre uma desconfiança do mercado ou é um movimento natural? Como é que você vê essa situação? Eu entendo que seja uma desconfiança do mercado, tá? Porque, basicamente, o que restringe a internet das coisas, isso em todo local do mundo, né, de certa forma, mas em instantes diferentes, então tem locais, países mais avançados e países menos avançados, mas no caso do Brasil a gente entende que existem pelo menos dois problemas grandes que precisam ser resolvidos, né, ou dois desafios. O primeiro é a falta de legislação quanto à proteção de dados. Porque se a gente imaginar que esses dispositivos, essas coisas, vão recolher informação de pessoas, né, a gente precisa ter uma regulamentação muito clara sobre quais são as informações que podem ser recolhidas, como elas vão ser tratadas, armazenadas, repassadas a terceiros. Então, sem a regulamentação da proteção de dados, a gente cria uma fragilidade para o mercado. Eu não vou investir grandemente, né, em uma tecnologia se eu não sei se ela sobrevive a uma regulamentação. Sim. É lógico, tem empreendedores que gostam desse oceano azul, por assim dizer, né? Então, só um exemplo bobo, mas o Uber, se a gente fosse fazer uma análise jurídica, a gente poderia indicar vários problemas jurídicos. Mas o fato é que os carros estão rodando e alguém está enchendo o bolso de dinheiro. Né? Sim. Então, tem empreendedor que vai para cima mesmo da ideia e não importa a questão jurídica, mas não é questão de ser amador, eu acho que é questão de ser arrojado mesmo. Uhum. Mas a falta da legislação de proteção de dados é sim uma causa de grande apreensão. A segunda coisa é a falta de regulamentação técnica. Quando a gente fala de regulamentação técnica, a gente tem que lembrar o seguinte, né? O dispositivo ele recolhe a informação, mas o dispositivo em si ele tem que ter quais características para preservação da segurança. Legal. Então, esse dispositivo ele pode ser, por exemplo, hackeado, né? Nós já fizemos trabalhos em grandes empresas em que o sistema todo de câmeras IP era passível de hackeamento externo. Sim. Então, porque são conectados à internet, são coisas conectadas à internet, né? Imagina se eu tivesse essa situação dentro de uma empresa de transporte de valores, né? Sim. O risco que isso gera, né? Então, a gente tem que pensar na coisa e se essa coisa ela foi produzida pensando também em segurança e se está de acordo com algum tipo de regulamentação técnica. Vou dar um exemplo que aconteceu alguns anos atrás de uma TV, de uma Smart TV, que se descobriu que ela tinha uma possibilidade de hackeamento também e que as pessoas que estavam em frente dela poderiam ter sido espionadas, né, por hackers. Sim. Imagina, né, isso acontecendo com aparelhos dos mais diversos, né? Então, a regulamentação técnica deveria servir para implementar algumas regras mínimas para a produção ou para implementação de tecnologia nessas coisas, por assim dizer. Vou te dar um exemplo também, né? Suponha que eu hackeie, né? Que eu invada uma coisa, né? Uma câmera IP, por exemplo. É possível eu verificar quem foi que fez a intrusão? Esse dispositivo ele grava logs, ele grava acessos. Esse dispositivo ele utiliza um software de código aberto, de código fechado. Bom, se ele utiliza um de código fechado, eu preciso da autorização do proprietário para conseguir acessar a informação. Se ele é de código aberto, ele é auditável, ele é confiável, né? Então, eu tenho N questões aí que a gente precisa regulamentar.
É lógico, toda a regulamentação técnica ela tem prazo de validade, porque a tecnologia avança. Sim. E você nem sempre consegue acompanhá-la, né? Sim. Então, por isso a gente precisa de um órgão ágil que consiga fazer essas atualizações a fim de que a regulamentação não fique velha e acabe não atendendo aquilo, a finalidade que ela foi, né, criada. Tem um outro probleminha técnico também, mas aí talvez de menor potencial nesse momento, mas no futuro pode se tornar um problema grande, que é justamente a limitação do número de IPs. Porque se todas as coisas forem conectadas à internet, eu tenho um número limitado, né? A gente utiliza atualmente o IP V4, que tem... Se a gente fosse dar um exemplo bem claro, imagina que eu tenho a possibilidade de contar 10 dedos nas minhas mãos, né? Sim. Então, eu tenho um sistema que consegue contar 10 acessos. No caso do IP, que a gente utiliza, ele consegue contar mais ou menos 4 bilhões de conexões. Uhum. Esse é o limite dele, não dá para ultrapassar esse limite. Então, quanto mais pessoas conectando coisas à internet, menor fica o número de IPs disponíveis. Sim. E sem esses IPs disponíveis, eu não tenho como conectar novas coisas. Sim. Então, isso também é um problema que a gente tem percebido. Para corrigir esse problema, a gente depende muito de investimentos para modificação, né, de protocolos. E isso é uma coisa que em momentos de crise é muito difícil de conseguir, né? Investimentos. Legal, doutor. É um futuro promissor, mas também cheio de detalhes que a gente vai ter que cuidar com carinho, né? Ontem a gente estava, por coincidência, gravando um outro episódio do Juriscast e a gente e o nosso entrevistado ele acabou falando uma frase mais ou menos assim. O direito, ele está sempre evoluindo, né? Então, o Giovanni estava anotando aqui na folhinha dele aqui com relação a isso, eu também fiz essa associação, considerando que a gente tem essas barreiras, digamos que jurídicas aí, culturais para evoluir. Como é que está o trabalho de vocês aí na Associação Brasileira da Internet das Coisas? E como é que está esse panorama brasileiro dessa regulação? Ela tem avançado? Como é que estão as discussões? Como é que, para um outro advogado ou para alguém que quer se inserir nesse meio ou que planeja investir, né, como você falou, desenvolver uma tecnologia, desenvolver uma empresa baseada em alguma coisa que se conecte nesse ramo de atividade atrelado à internet das coisas, como é que as coisas estão andando para os profissionais que vão transitar por essa área? A gente está evoluindo? Eu até quero fazer um complemento dessa pergunta, doutor, antes, que o doutor citou o Uber, né, que o doutor falou, a gente precisa em campos assim novos, a gente precisa de empreendedores arrojados. Eu queria saber se iniciativas arrojadas, como foi o Uber um exemplo, se elas aceleram esse processo, né, do direito evoluir em temas como a internet das coisas, por exemplo. Ok. Só fazendo uma pequena correção, na realidade eu sou líder, né, ou presidente de um grupo de trabalho dentro da Associação Brasileira de Internet das Coisas, tá? Eles têm outros grupos, tá? Eles têm outros grupos de pesquisa em outras áreas, mas a gente trabalha basicamente na área jurídica, né, da questão jurídica da Internet das Coisas. Olha, existem muitas pessoas trabalhando nesse sentido, não só dentro da BINC, né, mas também dentro de outros setores, outras associações, porque a indústria ela sente essa necessidade, né, de superar esses desafios que a gente mencionou na última pergunta. E sim, a gente tem um movimento grande para discutir a legislação. Nós já temos aí projetos de lei versando sobre proteção de dados. Esses projetos de lei, eles já estão contando, sim, com a participação, pelo menos de uma parcela do mercado, para tentar aí equilibrar os interesses que a gente tem sobre qualquer legislação, né? Então, existe interesse sempre da última ponta, né, de quem é afetado, existe interesse de quem vai operar aquilo e existe interesse também, inclusive, do governo. Então, existe, sim, um movimento. Dentro da área jurídica, a gente encontra, isso eu acho que toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente encontra muito menos advogados aptos a atuar nesse sentido, né?
E a internet das coisas é sim uma inovação que vai ter que começar a fazer parte aí da vida desses advogados, né? Desses novos operadores do direito. Eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta. Sim. A gente gostaria de saber se isso está evoluindo. A minha próxima pergunta era justamente considerando legislação, ou no mínimo o avanço da discussão jurídica sobre o tema, né? Quais são países, ou quem são empresas, ou grupos que têm lidado, puxado, ou melhor, evoluído as discussões a respeito desse tema, né? Então, se a gente for pensar quem que a gente deve seguir com relação a esse tema para a gente acelerar esse processo e se considerar maduro ou amadurecer mais rápido na parte jurídica, né, da internet das coisas. Tá. Eu posso te dizer que o mundo ele está dividido basicamente em 2 grandes modelos, tá? Quando a gente pensa em internet das coisas e quando a gente pensa em proteção de dados, que é uma coisa mais talvez a mais urgente dentro dessa questão de internet, a gente tem visto 2 modelos distintos, né? Um modelo norte-americano e um modelo europeu. O norte-americano muito mais liberal, né? O europeu muito mais cauteloso, muito mais conservador, de certa forma, num sentido bom, tá? Conservador no sentido de ele quer mais garantias, quer mais transparência, né? Então, a gente pode até verificar que grandes empresas que trabalham com informação, quando chegam no terreno europeu, eles têm muito mais dificuldade, né? Então, a gente pode citar aqui Google, pode citar Facebook, né? São 2 empresas que têm problemas na Europa, né? E muitas vezes são até multadas por conta da coleta indevida de informações, né? Informações que ela não tem autorização do usuário para recolher. Então a gente tem assim 2 modelos, só que esses modelos eles também são modelos de certa forma políticos. Então a gente sabe o caráter político dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então a gente sabe que eles sempre vão pender por uma coisa mais liberal. Então, dependendo do nosso cenário também político interno, que a gente vai optar aí por um modelo ou outro, ou quem sabe até um meio termo entre os 2. Essa é uma pergunta que eu ia fazer em seguida para o doutor, se com o cenário atual da internet das coisas aqui no Brasil, para qual modelo você acha que o Brasil está apontando mais, assim, pro europeu ou pro americano? Olha, eu vou citar governos, tá? Porque eu acho que vale a pena só para fazer essa distinção, né? Sim. Eu lembro que a gente deu uma palestra sobre proteção na época que era anteprojeto, ele nem era projeto ainda, ele era anteprojeto de lei de proteção de dados. Isso foi durante o governo do PT, né? Nesse anteprojeto, um dos artigos dizia mais ou menos o seguinte, né? Que eu não poderia condicionar o oferecimento de um serviço em troca das informações pessoais. Vamos pensar então, imagina, o Google, né? Como que o Google vai operar se não é permitido a ele recolher informação? Né? Então, o que paga a informação do Google são as informações que a gente passa para eles indiretamente e até diretamente. Então, a gente tinha essa disposição. No projeto de lei, essa disposição não existe mais. Então, assim, era uma posição de um governo, você consegue perceber a mentalidade dele ali, né? Olha, eu vou preservar e o interesse comercial fica em segundo plano. E agora a gente tem um modelo que, não tendo essa regra, ele é um pouco, sim, mais liberal. Né? Então, a tendência é a gente se aproximar, nesse momento, de um modelo um pouquinho mais liberal, até do que o modelo europeu, se aproximando do modelo americano. Legal. A gente enxerga dessa forma, é lógico, a gente tem eleições aí em 2018, né? Então pode ser que esses humores aí mudem, né? O humor político também mude e o rumo das coisas também mude. E esse mercado que envolve a tecnologia, a gente está envolvido nele aqui no ProJuris, né? A gente
desenvolve um software jurídico, né? Então a gente está sempre relacionado com esse mundo e a gente sabe que a cada momento uma nova notícia relacionada a alguma coisa assim, sobre trusting, sobre segurança, sobre vazamento de dados, pode mudar completamente uma discussão e o entendimento do público sobre determinadas coisas e, consequentemente, revirar isso tudo do dia para a noite, né? Então, acredito eu que temos uma linha, mas que isso vai se estabelecer aí ao longo do tempo e a gente acaba perdendo um pouco o controle sobre isso, né? Exatamente. Às vezes acontece até um caso concreto de algum escândalo ou coisa assim que muda totalmente a concepção das coisas. Se esse caso, por exemplo, da Smart TV acontecesse nesse atual momento, as preocupações seriam outras até, né? Então, porque imagina, na época que aconteceu, nem todo mundo tinha acesso ou possibilidade de ter uma Smart TV. Sim. Atualmente, a quantidade de pessoas aumentou muito, né? Então, seriam muito mais pessoas afetadas ou com medo, né? E o medo aí é um grande combustível para operar mudanças, tanto políticas quanto legislativas. Sim, de lá para cá, até bastante recentemente, o Google criou uma assistente digital, a própria Apple tem uma assistente digital, a Amazon tem uma assistente digital, onde você chega em casa, você conversa com ela, ela pode já, de fato, com base no que ela ouve na tua casa, o que ela percebe, ela já disparar alguns tipos de pedidos, alguns tipos de solicitações, de iluminação, pedidos de compra, no caso da Amazon, né? Então, assim, o modelo americano, né, pelo menos as empresas americanas têm investido nisso ainda. Então, na minha visão, acredito que seja um futuro bastante promissor para a tecnologia como um todo, obviamente ainda faltando muito sobre legislação, né, em especial no Brasil. Mas, deixando um pouquinho de lado essa perspectiva de consumidor, usuário da internet, né, a gente obviamente atrela a internet das coisas a coisas, né? Então, como você falou, a TV, a Smart TV conectada e captando dados para poder fornecer uma experiência melhor ou mais personalizada, a geladeira captando dados, lendo, né, sensores lendo o que ela pode ler a fim de oferecer um adiantamento de tempo ou, de novo, uma experiência mais personalizada de acordo com o usuário que vai utilizar essa coisa, né, que é a geladeira em si. A gente, obviamente, por estar aqui inserido no ProJuris, né, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta para você também, que é o especialista. Como você entende que a internet das coisas, e se a internet das coisas, na sua visão, pode de fato impactar o dia a dia do advogado, né? E se esse impacto ele se restringe a uma nova área de atuação, né? O advogado ele vai poder agora trabalhar com isso, né? Virar um especialista em direito digital, direito, né, da internet das coisas e tudo mais. Ou se é possível que o advento da internet das coisas possa revolucionar o próprio dia a dia dentro de um escritório de advocacia. Será que algo lá vai mudar? Quem sabe o jurídico das empresas também, na sua opinião, vai ser revolucionado ou vai ser impactado por isso? Em resumo, quais as mudanças práticas que você visualiza no futuro pro profissional jurídico com base nas inovações e alterações de cotidiano que a internet das coisas podem trazer e, dependendo delas, se você acha que dá para botar um prazo nisso, qual é a tua visão sobre esse futuro pro profissional jurídico? Tá. O campo de tecnologia ele tem aumentado bastante para o profissional, né? Para os profissionais jurídicos. É lógico, você, como qualquer outro campo de atuação, você precisa gostar da coisa, né? Gostar da matéria, né? Então, sim, é lógico, os advogados todos se formam da mesma forma, né? Se formam do mesmo jeito, com a mesma graduação, mas cada um opta, às vezes, por atuar em um ou outro segmento. Isso é questão de gosto, né? A gente vai ter, sim, cada vez mais pessoas que gostam, né? Advogados que gostam de tecnologia e que querem atuar com isso. A demanda para isso existe, né? E vai existir cada vez mais. Então, se a gente já tem alguma demanda baseada em dispositivos mais cotidianos, como o telefone, ou o computador, ou notebook, quanto mais se a gente tiver N
coisas conectadas à internet, né? Então a gente vai ter muito mais possibilidades, né, de problemas jurídicos, tanto na questão preventiva quanto repressiva. Vamos pensar no seguinte, né? Uma empresa atualmente, né, se ela quer investir nisso, né, se ela quer investir na produção de coisas para se conectar à internet, ela não precisa pensar na parte jurídica como uma parte repressiva, ou seja, quando der o problema eu vejo o que eu posso fazer. A gente tem que mudar essa cultura para conseguir já no desenvolvimento do produto já pensar nas questões legais. Então as questões que eu citei acima, de possibilidade de auditoria, de logs, essas questões técnicas, elas precisam começar a fazer parte do mundo do profissional jurídico para que ele traga essa expertise para o momento do desenvolvimento do produto e não quando o produto já deu o problema na frente. Então, eu vou insistir nesse exemplo, né? A questão da Smart TV, quem pensou juridicamente a questão da Smart TV, né? O que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer outro produto. Então a gente precisa pensar nisso antes da produção, no desenvolvimento mesmo do produto e não depois. Isso na questão preventiva. A questão repressiva já existe, né? Como eu disse, existem sim demanda para isso, né? Mas também a gente precisa ter uma conscientização maior também das faculdades de direito, né? Poucas faculdades de direito ela tem cadeiras de direito digital ou de direito envolvendo tecnologia, né? Sim. E é lógico, o profissional que sai de lá sem essa vivência, sem nem ter tido uma aula sobre marco civil da internet, ele vai sair de lá perdido, né? Então essa defasagem dos profissionais também é culpa das instituições de ensino. Estamos tão focados na coisa tradicional que esquecemos o movimento jurídico para a nova sociedade, para as novas relações. Eu tenho uma curiosidade aqui, na verdade, que me surgiu aqui agora, pensando no advogado não como quem trabalha do ponto de vista da legislação da internet das coisas, mas como consumidor, né? Acho que como todo mundo, assim, causa um pouco de medo, né? Os objetos interagindo com a internet. Eu queria entender um pouquinho mais, doutor, a complexidade da segurança, né? Que está regendo a internet das coisas, né? Que é a pauta internet das coisas. O doutor está falando com quem trabalha em cima desse conteúdo, né? Na defesa da internet das coisas, mas e para o consumidor? Como que ele pode ter a segurança de que algo realmente não vai pegar as informações dele e doar, alguma coisa assim? A primeira coisa que a gente tem que começar a fazer, que a gente não faz normalmente, é ler os termos de uso. Eu sabia que vocês iriam rir. Eu sabia porque ninguém lê termo de uso. Juridicamente falando, o termo de uso é o contrato que aquela empresa tem com você. Certo. É isso. Né? E nós, é lógico, nós atuamos tanto do ponto de vista da empresa quanto do ponto de vista do consumidor. Sim. Lógico, sim. Mas olha só que desculpa esfarrapada eu dou quando eu estou falando do consumidor. Eu vou falar para o juiz que ele não leu. Certo. Porque ele não leu. Né? E aí o juiz ele poderia até, se quisesse, dar uma bronca no consumidor, né? Mas você não quer nem ler, nem ter esse trabalho de ler um contrato que está sendo fechado com você. Então a gente não faz isso com outros tipos de contrato. Eu não vou fechar um contrato de uma locação sem ler o contrato de locação. Né? Eu não vou fechar um contrato de uma compra de um financiamento, né? Sem ler o contrato. Então é que a gente não dá o valor devido para as nossas informações. Dando o valor devido, a gente vai começar a ler os termos de uso. Aí vai acontecer o seguinte, a gente vai começar a ler nos termos de uso coisas absurdas. Sim. Né? Eu posso pegar todas as informações suas e passar para quem eu quiser. Bom, isso não é viável. Então eu vou ter que começar também a frear o meu ímpeto, por assim dizer, de consumo, né? Não de consumo só de compra de produtos, mas também de acesso a serviços. Vamos pensar no seguinte, né? Poxa, hoje o WhatsApp, ele é essencial para a vida humana, por assim dizer.
E quando se suspende a utilização do WhatsApp, né, parece que o mundo vai acabar. Essa é uma pergunta capciosa, que eu hoje tenho que responder sim. Mas se a gente fosse pensar friamente, se no termo de uso do WhatsApp tiver lá cláusulas que você, como consumidor, não concorda, parece justo que você aceite mesmo assim, né, e utilize para depois, um dia, entrar com uma ação falando que não estava de acordo. Faz sentido ou não, né? Então, por isso que vale a pena a gente ter a legislação. Porque se na legislação estiver estabelecendo uma regra, né, o termo de uso ele pode ser ilegal. Atualmente eu não tenho muito condição de afirmar isso. Né? Sem legislação específica eu não posso dizer, olha, isso daqui é totalmente absurdo, eu vou aceitar, mas eu não vou cumprir porque não está na lei. Né? A lei proíbe que você faça isso. Sim. Então, do ponto de vista do consumidor, acho que a gente tem que começar a mudar a cultura, né, do consumo no Brasil. Essa questão de sempre sermos os socorridos pelo Poder Judiciário, né, deixou a gente mal acostumado nesse sentido. Só que, olha só, se você pega a sociedade no Brasil há 50 anos atrás e hoje, quantas pessoas mais têm curso superior, né? Quantas pessoas mais têm instrução avançada, né? E as relações de consumo modificaram durante esse período, né? Se modificaram para tornar o consumidor mais mal acostumado do que um consumidor consciente. Né? A gente não tem vantagens em criar uma sociedade de consumidores inconsequentes, né? A gente vai ter vantagens de construir uma sociedade com melhores consumidores, né? Que sabem o que vão consumir e os impactos disso. Né? Sim, falando nesse impacto, apenas uma curiosidade, talvez nem tão curiosa e muito menos feliz pra gente. Eu li ao longo dessa semana que uma empresa de roteadores Wi-Fi de internet nos Estados Unidos fez um experimento justamente com relação a esse tema, a respeito de quão interessados os usuários são nos termos de uso, né? Quantos deles leem os termos de uso. Então eles fizeram um experimento oferecendo internet gratuita mediante aceite de um termo de uso em algumas cafeterias, e nesses termos estavam descritos, a pegadinha do estudo era: o usuário que utilizasse a internet aceitava fazer limpeza de banheiros públicos e limpeza de ambientes públicos por 2 anos ao aceitar aquele termo de uso. Né? Então, mais de 20 mil pessoas aceitaram aqueles termos de uso, provavelmente sem ler, em troca de alguns minutos de internet gratuita. Isso nos Estados Unidos, o que comprova que é, de fato, o principal, acho que, problema no momento, em especial por aqui, né? Desculpa aí o parênteses, mas só corroborando aí a afirmação de que é um bom passo e, tristemente, um passo tão básico, né? Mas um início inteligente de por onde começar a melhorar um pouquinho essa relação com a tecnologia. Exatamente. Se você tem uma quantidade grande de consumidores conscientes, a indústria ela depende de consumidores. Né? Então, é lógico que os modelos de negócio vão mudar, né? Se houver pressão para que isso aconteça, né? Mas se a gente continuar não lendo os termos de uso, a gente vai continuar aceitando absurdos, né? E vamos continuar reféns dessas indústrias. A gente, inclusive, desestimula concorrentes que queiram atuar da forma mais adequada. Tá? Então, suponha, né, que se verifique que tal serviço ele não poderia ser contratado porque o termo de uso dele é absurdo. Será que não apareceria um concorrente oferecendo um serviço diferenciado para tentar abarcar esse mercado? Né? Com certeza apareceria, né? Doutor, eu quero voltar um pouquinho, na verdade, não voltar exatamente, mas eu queria falar de projeções, mais uma vez, né? Porque a gente viu no começo aqui do nosso bate-papo algumas projeções da Ericsson, da IBM e do Gartner, né? A nível mundo, que eles estão um pouco mais tímidos e tudo mais, mas dessa vez eu queria saber do Dr. Ricardo Oliveira, né, que tá junto que trabalha com a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Quais são as projeções pro Brasil, a nível Brasil, né? E se possível, se o doutor conseguir, por gentileza, separar para nós aí do ponto de vista de legislação, o que a gente vai encontrar pela frente aí, e do ponto de vista do consumidor também, o que ele pode esperar da internet das coisas nos próximos anos, digamos assim. Ok. A gente tem enxergado uma iniciativa grande do governo quanto à regulamentação
da proteção dos dados do consumidor. Então a gente com certeza vai ter essa legislação nos próximos meses, né, no mais tardar, justamente porque isso já está sendo discutido há bastante tempo, isso está sendo discutido há bastante tempo já, e a gente já aparentemente já tem um modelo aí, talvez com alguns gaps ainda, mas a gente já tem basicamente um modelo a ser seguido, né? A legislação geralmente ela tenta dividir dois tipos de dados: o dado pessoal, ou seja, aquele que te identifica como pessoa, né, pessoa natural, e os dados anônimos, ou seja, dados estatísticos que você que acabam sendo captados de você para utilização na indústria e assim por diante. Indústria e no comércio. A gente já tem essa distinção. É lógico, é uma distinção um pouco precária, de certa forma, de repente até né? Se você, por exemplo, pensar que dado pessoal, você fica bem claro para você o que é, né? Então, se eu pego o seu RG, eu vou te encontrar. Se eu pego o seu CPF, eu vou te encontrar. Se eu pego o seu nome, eu vou encontrar algumas pessoas, mas eu posso conseguir determinar quem você é. Sim. Agora, imagina se eu pego o endereço IP. O endereço IP, ele ele oferece um dado anônimo, né? Ele é um dado anônimo ou ele é um dado pessoal? É difícil você definir isso, porque numa casa com várias pessoas, né, uma família tradicional, vamos pensar assim, se eu tenho um IP para essa família, eu posso ter dificuldade de identificar quem foi que fez a busca por, sei lá, por bicicleta infantil. Sim. Né? Mas ainda assim eu ainda consigo saber, poxa, provavelmente ou foi a criança, se ela tiver entendimento para isso, ou foi os pais. Né? Mas eu sei que eu tenho que oferecer para ela isso. Sim. Mas é um dado estatístico de certa forma, porque eu não consigo identificar exatamente a pessoa. Mas se for a casa de uma pessoa solteira, só tem ela lá. Eu vou conseguir utilizar o IP para saber que foi ela, sim. Quando eu tiver a utilização dos IPs específicos para todos os tipos de conexão, inclusive para aparelhos pessoais, eu vou conseguir identificar quem é a pessoa que está utilizando aquele IP. Então, ele já deixa de ser um dado, de certa forma, anônimo, para ser um dado pessoal, no sentido de possibilitar a identificação da pessoa. Então, a gente já vê isso um pouco ainda obscuro dentro da nova legislação, mas, em linhas gerais, ela é relativamente boa, né? Relativamente boa. A questão técnica, a gente tem encontrado um pouco mais de atraso, né? A gente não tem um encabeçamento aí de órgãos públicos para propiciar essa regulamentação mais técnica. Na associação, e isso também, não só na associação, mas em outros locais, se tem discutido com as empresas, justamente para tentar formar o diálogo sobre a internet das coisas e ver o que cada empresa já tem como preocupação. Formando isso, a gente consegue estabelecer uma pauta de propostas para os órgãos governamentais, justamente para tentar atender as preocupações mais diversas. Às vezes a gente está num ramo, né, que não tem contato com uma problemática que existe num ramo, né, o ramo Y. Então, sim, eu preciso ter, nesse momento, justamente diálogo entre os mais diferentes, as mais diferentes pessoas da sociedade para justamente conseguir mapear todas essas necessidades e não deixar ninguém de fora. E do ponto de vista do consumidor, o doutor acha que aí pelos próximos 2 anos a gente vai conseguir encontrar esses objetos? Eu vou conseguir finalmente comprar minha lavadora de louça Wi-Fi? Eu acho que você já consegue fazer, você já consegue ter conexão em diversos aparelhos, tá? E eu acho que isso vai só ampliar, sim. Principalmente para aparelhos mais caros, né? Porque é tecnologia, inovação, vai ser caro, né? Mas assim, a gente já vai ter geladeiras, né? A gente já vai ter mais possibilidades, né? Mais pessoas vão ter acesso a geladeiras, a Smart TVs, a câmeras IP em casa, né? Para regular tudo que você quer saber, o que está acontecendo dentro da sua casa. Você já vai ter... E aí são N possibilidades, né? De serviços e produtos que podem melhorar a sua vida no cotidiano. E aí, é lógico, mas antes, por favor, antes de fazer essas coisas operarem, é necessário a gente saber que tipo de informação elas vão recolher.
Sim. Isso é uma coisa que também a gente vai pleitear, né, junto aos órgãos, junto ao legislativo, inclusive, que termo de uso do aparelho, da coisa que vai se conectar à internet, precisa ser parte da oferta no e-commerce. Uhum. Quando você compra uma Smart TV, quando você vai saber que ela vai recolher suas informações e quais informações são? Quando? Afinal de contas, quando você abrir a caixa, ligar, pegar o manual e, se tiver vontade, ler lá no finalzinho. Sim. Né? Ou então numa tela quando você ligar, mas isso não é o suficiente. Se o acesso às suas informações é parte integrante do produto que está sendo comercializado, ele precisa estar disponível para o consumidor. E isso não acontece atualmente. É isso aí, estamos aqui então com o Dr. Ricardo Oliveira nos falando um pouquinho sobre a internet das coisas. Lembrando que o doutor publicou um livro, né, sobre o marco civil regulatório da internet, que pode ajudar um pouquinho nisso. Obviamente ele é a referência, então, doutor, como é que quem ouviu esse nosso bate-papo e se interessou pelo assunto ou quer saber um pouquinho mais, como é que ele faz para ele encontrar? Bom, ele pode entrar no site do escritório, lá vai ter mais informações sobre a nossa atuação, né? Inclusive os telefones de contato. O site é www.cots.adv.br. É só entrar em contato conosco, e a gente vai ter o maior prazer aí em atendê-los. Legal. Para você que está na nossa audiência, então, esse e todos os demais episódios do JurisCast estão disponíveis no YouTube, no SoundCloud, no iTunes. Na nossa Universidade ProJuris, a gente tem uma série de outros conteúdos específicos para a área de jurídica. Um deles, inclusive, muito a ver com esse nosso bate-papo, que é uma pesquisa sobre inteligência artificial que a gente fez com gestores jurídicos e advogados, então está ali gratuitamente para ser acessada, além do e-book sobre cultura digital em escritórios de advocacia. Tudo para que você possa ser um profissional ainda mais inteligente, não seria a palavra, mas com conhecimento ainda mais amplo a respeito do digital, né, da internet e das coisas relacionadas à tecnologia no seu dia a dia. Fica aqui o nosso muito obrigado, doutor, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado todo esse conhecimento e esse panorama com a nossa audiência. Tenho certeza que muitos dos milhares de ouvintes que a gente tem vão estar agora ainda mais propensos a buscar mais informações a respeito desse tema tão atual e, acima de tudo, tão interessante para o futuro, né? Que tem muita coisa ainda por vir, com toda certeza. Prazer é meu de estar com vocês, agradeço a oportunidade. Legal. Giovanni, tua última percepção? Minha última percepção, primeiro, na verdade, um agradecimento ao Dr. Ricardo, né, pela disponibilidade, pela atenção que deu ao nosso bate-papo aqui. E eu queria dizer pro ouvinte, pro nosso ouvinte, esse mesmo, você mesmo que tá ouvindo. Eu tô vendo que você tá lendo o termo de uso, hein? É isso aí, muito boa essa observação. Os termos de uso do ProJuris, inclusive, estão aí disponíveis online para que todos os nossos clientes saibam pelo que estão assinando e contratando, né? Legal, foi muito bom conversar com você, Dr. Ricardo, obrigado. Obrigado à audiência, obrigado a Giovanni Arseno. Nos vemos no próximo episódio do JurisCast. Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.